Você já teve a sensação de estar vivendo, mas não estar realmente presente? Como se os dias passassem, as decisões fossem tomadas, os caminhos escolhidos, mas sem a sua real participação. Apenas o corpo se movendo, apenas o pensamento repetindo frases antigas, apenas o tempo escorrendo como água morna entre os dedos. A verdade é que muitos de nós estamos sendo levados por um roteiro oculto, invisível, que atua em silêncio, guiando nossas ações, emoções e reações como um piloto automático que nunca pedimos, mas ao qual nos habituamos. Segundo o Dr. Bruce Lipton, não é apenas a mente consciente que dirige nossa vida. São as memórias armazenadas nas células, as programações herdadas, as crenças silenciosas que se infiltraram na infância e se repetem sem serem notadas. A epigenética revela que nosso corpo responde ao ambiente. Mas quem cria esse ambiente interno somos nós, com os pensamentos que não questionamos, com os padrões que repetimos sem perceber. E quando deixamos de estar atentos, deixamos de escolher. Perdemos o comando. O corpo acorda, age, reage, dorme, mas o espírito adormece em vigília. Joe Dispenza complementa: quando vivemos nesse estado de repetição inconsciente, nosso campo eletromagnético, essa vibração entre mente e coração, entra em desalinhamento. Perdemos coerência. E com isso, perdemos força de manifestação, clareza, conexão. A vida começa a parecer uma sequência de cenas previsíveis, dias que se parecem, relações que se repetem, pensamentos que voltam como ecos sem fim. É como se a alma estivesse olhando de dentro para fora, pedindo socorro em silêncio. Você já reparou quantas vezes hoje você fez algo sem pensar? Sem estar inteiro? Pegou o celular por impulso, respondeu uma mensagem sem sentir, comeu sem saborear, respirou sem perceber. E se essa ausência silenciosa for o que está te afastando de quem você realmente é? Porque há uma diferença entre viver e apenas funcionar. Este vídeo não é para te criticar, é para te acordar, com amor. Para te lembrar que a vida que pulsa dentro de você não foi feita para ser automática. Ela foi feita para ser consciente, sentida, escolhida. Talvez você esteja cansado, talvez ache que já tentou de tudo, talvez pense que não tem mais saída. Mas há um caminho, e ele começa quando você reconhece que algo dentro de você deseja voltar ao comando, um chamado sutil, mas firme. Um anseio por autenticidade, por presença, por vida vivida com sentido. Você não está sozinho nisso. Milhares estão despertando para esse mesmo incômodo. A sensação de que a alma foi ficando para trás, enquanto a mente e o corpo seguiram em modo máquina. Mas agora, você chegou aqui. E isso já é um passo para dentro, um passo de volta. Porque a única forma de sair do piloto automático é decidir acordar, com consciência, com leveza, com presença. E esse é o convite que te faço agora. Há algo profundamente perigoso na repetição confortável. Acordar, seguir o mesmo trajeto, executar as mesmas tarefas, comer os mesmos alimentos, deitar no mesmo horário. Tudo parece estar em ordem, mas por dentro, algo se apaga devagar, como uma chama que ainda arde, mas já não ilumina. A alma sente o peso da previsibilidade. O corpo obedece, mas o espírito se cala. E aos poucos, vamos perdendo a vibração da novidade. Aquela energia que desperta os sentidos, que ativa o coração, que nos faz lembrar que estamos vivos. Bruce Lipton nos lembra que hábitos automáticos não são neutros. Eles emitem sinais. E quando esses sinais se repetem demais, eles desativam partes de nós que precisavam ser tocadas por surpresa, desafio, curiosidade. Genes ligados à criatividade, à expansão e à autorregeneração simplesmente se silenciam diante da mesmice. Não porque falharam, mas porque não foram mais chamados a existir. Como flores que não brotam porque a terra se acomodou. Você já conheceu alguém que aos poucos foi se esvaziando? Não por tristeza explícita, mas por uma rotina que o foi anestesiando?
Acordar, trabalhar, comer, dormir. Dias em que tudo parece estar funcionando. Mas por dentro, algo vai sendo drenado. Motivação, desejo, brilho. Tudo vai ficando adormecido sob a camada espessa da repetição. E quando percebemos, já não sabemos mais o que gostamos, o que nos move, o que desejamos de verdade. Estamos presentes no corpo, mas ausentes na vontade. Talvez não seja preciso mudar tudo, mas é preciso mudar algo, um gesto, um trajeto, uma pequena escolha diferente. Quando você toma o café com a outra mão, inverte o caminho para o trabalho. Escova os dentes de olhos fechados, algo desperta. Não é o gesto em si, é a atenção que ele exige, é o estado de presença que ele invoca. É como se dissesse ao seu cérebro: "Ei, acorde, há algo novo aqui." E nessa brecha, a vida volta a entrar. Porque o que nos adoece nem sempre é a dor intensa. Às vezes é o conforto prolongado, a zona conhecida que vai nos apagando em silêncio. Como um rio que, ao parar de correr, apodrece. Como uma luz que, ao não ser alimentada, se torna sombra. Por isso, observe com honestidade. Sua rotina te alimenta ou te adormece? Ela te expande ou te limita? A presença nos seus gestos ou apenas repetição? Você merece mais do que dias que apenas passam. Você merece vida pulsando em cada escolha. Você merece se sentir desperto de novo. E talvez tudo comece por um detalhe. Um gesto, um olhar novo sobre o mesmo caminho. A vida não exige grandes revoluções, mas pede atenção, pede verdade, pede que você volte. Volte para si, volte para o agora. Volte a viver com os olhos abertos, o coração presente e a alma vibrando. Mesmo que seja só por um instante, esse instante pode mudar tudo. A mente tem um desejo silencioso por segurança. Ela busca padrões, reconhece repetições, tenta prever o que vem e, nesse processo, muitas vezes escolhemos não escolher. Reagimos com base no que já vivemos, decidimos com base no que já sabemos, amamos com base no que já sentimos e, assim, construímos um presente moldado por experiências antigas. É como tentar escrever uma nova história usando apenas palavras do capítulo anterior. Mas há um detalhe sutil que quase nunca notamos. Quando confiamos demais no passado, ativamos áreas do cérebro ligadas à memória e à repetição, não à criação. O córtex pré-frontal entra em modo replay. Ele deixa de imaginar e começa a repetir. E o que parece decisão, na verdade é memória. O que parece escolha é apenas reflexo. E assim, dia após dia, reencenamos os mesmos gestos, os mesmos medos, os mesmos relacionamentos, os mesmos caminhos, acreditando que estamos decidindo, quando na verdade estamos apenas reagindo. Bruce Lipton nos ensina que nossas células também funcionam assim. Quando recebem estímulos repetidos, especialmente os que carregam medo ou insegurança, elas entram em modo de defesa. Começam a liberar sinais de estresse, mesmo sem um perigo real. O corpo se torna um espelho da mente que vive no ontem, e essa química constante bloqueia novas possibilidades. Porque onde há sobrevivência, não há expansão. Onde há repetição, não há criação. Você já se pegou dizendo: "Eu já sei como isso termina"? Essa frase, tão comum, revela mais do que uma crença. Ela revela uma prisão, uma limitação do agora pelo que foi. E mesmo quando o cenário muda, mesmo quando as pessoas mudam, mesmo quando você muda, ainda assim, repete-se o mesmo roteiro. Porque a base da escolha está ancorada em memórias, e não em possibilidades. Mas há um ponto de virada. Um instante de consciência. Um momento em que, diante de uma decisão, você pausa, respira e pergunta com sinceridade: existe uma escolha que eu nunca fiz? Existe um caminho que eu nunca considerei? Essa pergunta por si só abre uma fresta, uma nova frequência, um campo de criação. Porque ao escolher algo novo, você não apenas muda o resultado,
você muda quem você está sendo. Você deixa de ser uma consequência do passado e passa a ser causa do futuro. A confiança no passado pode parecer proteção, mas, muitas vezes, é ilusão. Não é porque algo aconteceu assim antes que precisa acontecer de novo. A vida não é um ciclo fechado. Ela é um campo em aberto. E cada escolha nova é uma semente plantada no agora. Semente de liberdade. Semente de autenticidade. Semente de um destino diferente daquele que você repetiria inconscientemente. Então talvez não seja sobre rejeitar o passado, mas sobre deixá-lo onde ele pertence. Honrar o que foi. Agradecer o que ensinou, mas não mais usar isso como régua para tudo o que virá. Porque você não está aqui para repetir histórias. Está aqui para criar, para expandir, para viver um presente que não seja um espelho do ontem, mas um portal para o que ainda nem foi sonhado. E tudo começa quando você escolhe o novo, mesmo que ainda não saiba o que ele trará. Há uma sensação estranha que às vezes nos acompanha, como uma brisa fria no meio de um dia ensolarado. Uma intuição sutil de que algo se repete, de que a surpresa foi embora, de que a espontaneidade ficou presa em algum lugar do passado. É o momento em que você percebe que já sabe o que vem a seguir, que a conversa vai terminar igual, que a semana terá os mesmos tons, que a reação será a mesma, mesmo que você deseje mudá-la. Esse sentimento, quase imperceptível, é um sinal. Um sussurro de que algo mais profundo está conduzindo suas decisões. E esse algo não é a consciência. É o piloto oculto. Bruce Lipton fala do inconsciente como um sistema operacional antigo, programado por experiências, traumas, repetições. Ele não consulta sua vontade, ele apenas executa. Como uma máquina que aprendeu a se proteger e agora não sabe mais como parar. E nesse funcionamento silencioso, o livre-arbítrio vai sendo corroído, não de forma abrupta, mas sutil, insidiosa, como uma corrente invisível que ainda nos prende, mesmo quando achamos que estamos livres. Quantas decisões você tomou hoje sem pensar? Não decisões grandes, mas aquelas pequenas, quase automáticas. O que comer? Que caminho seguir? Como responder a alguém? Como reagir diante de uma provocação? 3, 5, 10 escolhas feitas por impulso, hábito ou medo. E é justamente aí que mora o perigo. Porque o verdadeiro controle da sua vida não está nas grandes escolhas. Está nas pequenas. Naquelas que parecem sem importância, mas que somadas definem o rumo da sua existência. Imagine, por um momento, seu inconsciente como um cofre trancado. Dentro dele estão suas crenças mais antigas, suas reações mais automáticas, seus medos mais profundos. Agora imagine uma chave, girando sozinha, todos os dias, abrindo esse cofre sem sua permissão. É assim que vivemos quando não estamos atentos, e é por isso que, mesmo querendo mudar, muitas vezes acabamos agindo do mesmo jeito. O cofre se abre e o padrão assume o controle. Mas há uma escolha que ninguém pode tirar de você: a de observar. Observar-se com honestidade, anotar, registrar, tornar visível aquilo que age nas sombras. Porque quando algo se torna visível, ele perde o poder de nos dominar. Quando você enxerga onde está o automático, nasce a chance de interrompê-lo. Não com força, mas com presença, com leveza, com a intenção firme de voltar a ser autor da própria vida. Essa sabotagem não é maldade, é proteção mal direcionada. Seu inconsciente acredita que está te defendendo, mas na verdade está te limitando. E quando você toma consciência disso, não precisa brigar com ele. Só precisa assumir a chave, girá-la com presença e, aos poucos, reescrever os comandos que regem sua realidade. Porque o livre-arbítrio não é fazer o que se quer, é saber por que se quer o que se quer. E escolher, mesmo quando o velho padrão tenta escolher por você. Há um momento em que o corpo começa a agir antes da mente. O coração acelera, a respiração encurta,
a resposta automática se anuncia. A máquina interna se prepara para repetir mais uma vez o que sempre fez. E se você estiver atento, pode perceber esse instante com clareza. É o ponto exato em que o piloto automático começa a assumir o controle. Mas é também o ponto onde nasce a possibilidade da virada. Porque ali, bem ali, está o espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço, vive a liberdade. A primeira etapa é simples, mas poderosa. Pausa. Sim, apenas isso. Pausa. Diante da repetição, do impulso, da reatividade, pare. Sinta o ar entrando pelas narinas. Deixe o tempo desacelerar por 5 segundos. Apenas 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nesse breve intervalo, algo profundo acontece. Você interrompe o fluxo do hábito. Você abre uma fenda no script automático. E é nesse silêncio que a presença começa a entrar. A segunda etapa é o retorno ao corpo. Toque seu pulso. Sinta o chão sob os pés. Leve sua atenção para a pele, para a textura, para o ritmo. Isso não é apenas uma prática de ancoragem. É um chamado à consciência corporal. É a lembrança de que você não é apenas mente que pensa. É corpo que sente. E ao reconectar-se com o corpo, você retoma o eixo. Sai da história mental. Entra no agora. E o agora é o único lugar onde escolhas reais podem ser feitas. A terceira etapa é o ato de perguntar. Mas não uma pergunta qualquer. Uma pergunta sincera, íntima, quase sussurrada. O que eu realmente quero fazer agora? Não o que esperam de mim. Não o que eu sempre fiz. Mas o que minha verdade deseja neste exato momento. E talvez a resposta seja pequena, quase imperceptível. Levantar. Respirar fundo. Dizer não. Ficar em silêncio. Mas não importa o tamanho do gesto. O que importa é que ele venha de você. Que ele seja uma decisão, não uma reação. Essas 3 etapas, pausar, sentir, escolher, não são mágicas. Mas são transformadoras, porque interrompem a corrente invisível da repetição, porque devolvem o poder de decidir. Porque criam um novo padrão vibracional, que se fortalece a cada prática. É assim que se começa a reescrever a história. Não com grandes viradas, mas com pequenos desvios conscientes, que somados conduzem a um novo destino. Você não precisa lutar contra seu automático. Precisa apenas reconhecer quando ele começa. E ali, com ternura e presença, dizer: agora, sou eu quem escolho. Porque essa escolha, simples, mas real, que muda tudo, que muda o dia, que muda o corpo, que muda o campo, que muda pouco a pouco a sua vida inteira. Existe uma frustração silenciosa que muitos carregam, a vontade sincera de mudar. O esforço de tentar ser diferente, o impulso de buscar uma nova direção e, ainda assim, o retorno ao velho padrão. Como se algo mais forte puxasse de volta para o mesmo lugar, para os mesmos pensamentos, para as mesmas reações, para a mesma história. E com isso, cresce o sentimento de impotência, a sensação de que talvez algo esteja errado consigo mesmo, mas não está. O erro não está em você. Está na forma como fomos ensinados a despertar. Dizem que basta querer, que basta força de vontade, que basta decidir. Mas o corpo não funciona assim. A mente, muito menos. Bruce Lipton explica que os padrões automáticos são bioquímicos. São circuitos profundamente enraizados. Redes neurais que se acendem sem que a gente perceba. São reações celulares. E tentar vencê-las apenas com vontade é como tentar parar uma tempestade com as mãos. A intenção é boa, mas não é suficiente. Porque o automático não responde a gritos, ele se desarma com presença. Outro mito muito comum é o do pensamento positivo. Como se bastasse pensar em luz, em sucesso, em gratidão, para que tudo se alinhe. Mas Joe Dispenza nos lembra que pensamento sem coerência energética é só ruído. É uma frequência desconectada. E nesse estado, o desejo se perde.
Não há campo vibracional capaz de sustentar a transformação, porque o corpo ainda vibra na velha história. E a mente, sozinha, não pode mudar o que o coração não sente. Então, por que a maioria falha? Porque tenta começar de fora para dentro. Tenta mudar a ação sem mudar o estado interno. Tenta forçar um novo caminho sem alinhar o campo. Mas quando há pausa, quando há respiração consciente, quando há conexão com o coração, aí sim nasce um campo de coerência, um estado de verdade, um lugar de onde as decisões não são apenas mentais, são vibracionais. E isso muda tudo, porque quando o coração e a mente estão em sintonia, não há mais esforço. Há fluxo, há clareza, há congruência. A escolha vem de um lugar inteiro, e nesse estado, o novo não é uma ameaça, é um retorno a algo que sempre esteve ali, mas estava abafado pelo ruído dos antigos comandos. Portanto, despertar não é sobre tentar mais, é sobre tentar diferente. Não é sobre vencer o automático com força, é sobre dissolvê-lo com consciência. É sobre respirar antes de agir, sentir antes de decidir, alinhar antes de avançar. E só então, permitir que o novo se revele. Porque o despertar não é um ato de força, é um ato de escuta. Escuta daquilo que a alma sempre soube, mas que por tanto tempo foi silenciada pela urgência de reagir. Há algo profundamente libertador no instante em que você desiste de prever. Quando você solta a necessidade de controlar o roteiro, de antecipar o desfecho, de entender todos os passos antes de caminhar. É nesse espaço de entrega que algo novo começa a surgir, porque a expectativa constante, disfarçada de planejamento, muitas vezes é apenas medo. Medo do vazio, medo do desconhecido, medo do que não pode ser explicado. E é justamente esse medo que mantém o automático em funcionamento. Contrariando o que se acredita, não é o discurso racional que ativa o inconsciente. É o silêncio. Um silêncio profundo, fértil, sem direção. Um espaço onde a mente se cala e o corpo escuta. Onde não há respostas prontas, mas há presença. Onde o pensamento se aquieta e algo mais antigo, mais sábio, começa a emergir. Joe Dispenza nos mostra que esse silêncio não é ausência, é potência, é campo aberto, é solo fértil onde novas frequências podem brotar. Foi nesse espaço que um artista, em um momento de esgotamento, fez algo inusitado. Parou de planejar, parou de organizar cada etapa, parou de falar sobre o que ainda faria e simplesmente começou. Um gesto por dia, uma pequena variação, um traço diferente, um ritmo novo e, sem perceber, acessou um lugar de criação que nunca havia visitado. Descobriu um estilo próprio, um fluxo único, um modo de ser que não veio de fora, mas de dentro. E isso só foi possível porque ele abriu mão da expectativa e se entregou ao silêncio. E se você pudesse fazer o mesmo? Não de forma grandiosa, mas sutil. 5 minutos. Apenas 5. Sem objetivo. Sem pensar em resultados. Apenas estar. Em silêncio. Permitindo que ideias venham. Ou não. Permitindo que o corpo fale. Ou apenas respire. Permitindo que o agora te mostre o que você ainda não viu. Não há necessidade de controle, nem pressa. Apenas a disposição de habitar o vazio sem tentar preenchê-lo. Essa é a quebra de expectativa mais poderosa. Não esperar que a realidade corresponda ao que foi projetado, mas permitir que ela revele o que você nunca imaginou. Não é desistir dos sonhos, é abrir espaço para que algo ainda mais alinhado possa chegar. Algo que não nasce da mente ansiosa, mas da alma conectada. Porque enquanto a expectativa tenta repetir o que já se conhece, o silêncio abre caminho para o que ainda não tem nome. E nesse não saber, mora o mistério, mora o novo, mora a criação pura. Aquela que não vem de um esforço, mas de uma entrega, de uma confiança profunda de que, ao parar de planejar cada passo, a vida começa a dançar contigo.
e te leva exatamente para onde você precisava estar, mesmo que você ainda não saiba para onde isso te leva. Chega um momento em que já não é mais possível viver por inércia. O corpo começa a dar sinais. A mente já não sustenta os mesmos pensamentos. O coração se cansa de esperar por algo que não vem. E o que parecia ser apenas cansaço, rotina ou falta de motivação, revela-se como um chamado mais profundo, o chamado da alma pedindo por consciência, pedindo para viver com presença, pedindo para sair do ciclo repetido e finalmente escolher, com intenção, com verdade, com alma. Bruce Lipton nos mostra que, quando escolhemos com presença, não estamos apenas tomando decisões. Estamos alterando o ambiente bioquímico interno. Estamos reprogramando os sinais que nossas células recebem. E com isso, ativamos a expressão de novos genes. Genes ligados à inovação, à vitalidade, à consciência desperta. Não se trata de mudar a genética, mas de mudar o ambiente onde ela se expressa. E esse ambiente é construído com cada escolha, cada pausa, cada gesto feito com atenção plena. Joe Dispenza complementa: quando mente e coração se alinham, quando a intenção se junta à emoção, um novo campo energético se forma ao redor de você. E esse campo atrai realidades diferentes, pessoas diferentes, oportunidades que não estavam disponíveis enquanto você vibrava em repetição. É como se o universo, antes cego à sua presença, agora finalmente te enxergasse. Porque, de fato, você voltou a emitir um sinal autêntico. Por isso, antes de dormir hoje, desacelere, feche os olhos e revisite, em silêncio, 3 momentos do seu dia em que você foi consciente. Pode ter sido um gesto pequeno, uma respiração, uma escolha diferente, uma pausa antes de reagir. Ao lembrar disso, sinta. Sinta o corpo, sinta o campo, sinta a vibração. Isso não é apenas um ritual. É uma forma de registrar no seu sistema que o novo já começou, que o velho roteiro foi interrompido, que você está escrevendo um novo capítulo, mesmo que com letras discretas. A vida, quando vivida em piloto automático, é como uma viagem em cruzeiro. O trajeto é confortável, previsível, conhecido, mas é no voo manual que a alma desperta. É quando você segura o manche da própria existência. É quando as decisões passam a vir do centro e não da superfície. É quando você deixa de ser passageiro do seu próprio corpo e volta a ser o piloto da sua história. E talvez você não precise mudar tudo de uma vez. Talvez comece por algo muito simples. Um gesto cotidiano. Um olhar mais atento. Um pensamento escolhido com consciência. Porque é nesses pequenos gestos que o novo campo começa a se formar. É assim que o invisível muda. É assim que o mundo, lá fora, começa a responder com novas cores, novas vozes, novas rotas. Tudo porque, dentro de você, algo finalmente despertou e escolheu viver de verdade, com presença, com intenção, com alma.